Amém. Bom demais estar aqui juntinho com vocês de novo. Privilégio. Estive um tempo atrás explicando o que significava o AU. Foi muito bom, é abençoador para mim estar aqui com vocês. É um grande presente de Deus para a minha vida, pode ter certeza. Sou o pastor Anderson, como muitos conhecem, pastor aqui do ginásio aqui em cima de vocês aqui. Cuido da parte do qual usamos o esporte como ferramenta para que possamos aproximar as pessoas de Deus. Ali é uma ferramenta, uma estratégia, do qual todos estão convidados, quiserem ir lá orar, estar junto, participar, são muito bem-vindos. Sou legendário 11.301 na montanha, e isso não me torna melhor do que nenhum de vocês, nem mais homem do que vocês. Isso só me lembra que eu não estou caminhando sozinho. Isso me lembra que eu tenho um Deus, legendário número 1, e que tudo aquilo que vivemos juntos na montanha é algo que Ele tem para o nosso coração, para o resto das nossas vidas. Então, se você ainda não teve o privilégio de subir a montanha, seja muito bem-vindo, você vai se divertir muito. Sempre que eu venho aqui eu faço questão de contar, né? Temos lá o furô, o pessoal não sabe, né? Temos muitas coisas boas até onde podemos contar, né? Que você vai, jujuba, que você vai, pescaria, todo mundo, você vai se divertir muito, tenha certeza disso. Mas lembra uma coisa, você não está indo lá para provar nada para ninguém. Você está indo lá para experimentar do mover e da graça de Deus. É isso. Muita gente fala, você é homem mesmo, tem que ir lá. Não. Quer experimentar do poder de Deus? Quer experimentar da graça? Quer experimentar algo tremendo na sua vida? Sobe a montanha, pode ter certeza. E você vai experimentar isso lá, e vai experimentar isso quando você voltar. Porque tudo que a gente vive lá fica guardado no seu coração. E um dos momentos que vivemos lá, do qual não posso contar aqui para quem não foi, mas é quando a gente ora junto. É quando numa bonita de uma fogueira, a gente se coloca diante de Deus e a gente vê a importância da oração, não é verdade? Você acredita que orar é importante? Você acredita nisso? Eu acredito que orar faz parte do meu relacionamento pessoal e direto com Deus. Ministerialmente, caminharmos juntos é uma bênção de Deus tremenda, muito bom. Mas eu preciso de um relacionamento pessoal, direto com Deus. Eu preciso falar com o homem. Eu preciso. E eu não preciso marcar horário. Olha que legal, né? Quando a gente tenta conversar com pessoas importantes, às vezes tem uma agenda tremenda, né? Com o nosso legendário número 1, com o nosso Deus, não se marca horário. Simplesmente você se ajoelha e fala com Ele. Mas aí eu falo para você, é importante a oração? Você tem isso como regra de fé na sua vida? Porque eu queria lembrar você de uma coisa preciosa. Abre lá seu texto, lá bíblico, Tiago, capítulo 5, versículo de 15 a 18. Se você está com a sua Bíblia ali, acompanha, vai ser colocado aqui no telão também. Você pode acompanhar aqui no telão, pode acompanhar no teu celular. A versão que eu tenho aqui, ela pode falar um pouquinho diferente das tuas palavras, mas ela conta exatamente o mesmo texto, tá bom? Vamos lá, Tiago, capítulo 5, versículo de 15 a 18. E vai começar assim falando: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, Ele o perdoará. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Esse texto é tremendo. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre oração, mas esse ele me chama muito a atenção. Não pelo poder embutido na palavra que é dita ali, não pelo fato quando esse texto fala que a oração do justo é poderosa. Ele está dizendo que através da oração podemos sentir o poder de Deus. Nós não temos poder algum. Você tem poder? Você pode achar que você tem força, você pode achar que você tem vontade, mas poder, meu amigo, é uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente. Esse texto fala que se falarmos com Deus poderoso, através dessa oração, Ele vai agir. Mas aí a gente vai olhar direitinho
Como é que isso funciona, Ange? E antes de eu continuar esse texto, eu preciso orar por vocês. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença. Essa palavra que tive o privilégio de ler agora, do qual o Senhor me confrontou, ó Pai, quando estava orando a Ti, Senhor, há muito tempo, venho compartilhar aos meus amigos. O que eu te peço é que, da mesma forma que Teu Espírito Santo me visitou aquele dia, ó Pai, me trazendo clareza a esse texto e outros textos aqui, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale ao coração daquele que está se sentindo fraco, cansado, aquele que muitas vezes está pensando, Senhor, não adianta eu falar contigo. Também te peço, ó Pai, aquele que fervorosamente tem levantado a orar todos os dias, que essa palavra possa o fortalecer ainda mais, para que ele possa ser usado na vida de mais pessoas. Essa é a minha oração com todo o amor diante de Ti, Pai, diante dos meus amigos aqui. No nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Poxa vida, um texto tão forte como esse, que cita até Elias aqui para a gente. Quem conhece brevemente a história sabe ali diante dos profetas de Baal, né? O mundo se falar que o mundo estava corrompido até hoje, o negócio anda bagunçado, né? Mas olha só que interessante. Ali, ele é desafiado por Deus a levar uma palavra àqueles homens e dizer, não vai mais chover. 3 anos e meio, sem chuva. O que acontece com as plantações? Se acaba, meu amigo. Uma semana sem chuva tem gente que chia, meia hora de chuva tem gente que chia, né? A gente sabe que a gente vive num contexto como igual hoje, que choveu, fez sol, mas ali era essencial a chuva. E Deus manda Elias naquela palavra, ou vocês se arrependem, ou para. E o que acontece? A chuva para. E é brevemente aqui nesse texto, ele abrevia dizendo o quê? Que ele orou e a chuva voltou. A gente conhece a história, ele manda lá, o menino lá olhar, e aí, tá vendo alguma coisa? Ele vê, não vê nada, volta, vai de novo, volta e vê a nuvenzinha, e ali volta-se a chuva. Puxa, talvez a gente olhe para esse texto e fala, Senhor, mas era fácil naquele tempo ver essas coisas acontecendo. Era fácil a gente olhar e ver a chuva parar, e a chuva voltar, e as coisas moverem, e você falar assim, puxa vida, e hoje? Hoje eu oro, eu falo com Deus, e às vezes eu não escuto Ele. Hoje eu oro, peço algo para Deus e não acontece aquilo que eu quero. Daquela vez que eu tive o privilégio de pregar aqui, eu falei para vocês, se Deus desse tudo aquilo que a gente pede, a gente seria cheio de coisas que não precisamos. Porque olha só uma coisa, às vezes eu falo para a pessoa, você tem orado? E a pessoa fala assim, o tempo todo. Você fala com Deus o dia inteiro. Mas às vezes a gente não está orando, a gente está resmungando para Deus. É diferente. E aí uma grande pergunta para você. Você ora ou você resmunga para Deus? Porque às vezes você passar o dia inteiro, oh Deus, oh Deus, oh Deus, olha o carro do cara do lado, oh Deus, olha a fechada aqui, oh Deus, voltar para casa, oh Deus, a minha conta, oh Deus, olha isso, oh Deus, aquilo. Às vezes a gente passa o dia inteiro fazendo isso, não é relacionamento com Deus. Desculpa, mas quando tua mulher começa a te cobrar desse jeito, você faz o quê? Você vai dar uma volta, não vai? Não é verdade? Quando o teu filho começa, ele, ô pai, te incomodar, você não vai dar um rolê? Imagina que às vezes a gente fica o dia inteiro assim com Deus, resmungando. E a gente fala, não, é meu tempo de oração. Só não fecho o olho porque eu estou dirigindo. O resto, eu estou sempre falando com Deus. Poxa vida, isso não é um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando ele fala sobre a oração do justo, já é complicado a gente olhar e se julgar justo, não é verdade? Porque o sentimento de justiça vem de Deus, e quando a gente bate no peito e fala, eu sou um homem justo, a gente tem que reavaliar muito a nossa vida e o nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas falas. Mas ainda assim, será que resmungando com Deus, algo poderoso diante de Deus vai acontecer? Será que Deus vai mover algo? Deus vai fazer, lógico que Ele vai fazer, Ele não depende da gente para fazer algo. Mas será que é essa oração que Ele quer ouvir? Queria compartilhar com vocês hoje, bem rapidamente, o que uma oração pode fazer? Talvez você está subestimando. Talvez você está resmungando com Deus e esquecendo que falar com Ele é precioso. Aquela conversa que você chegou ali quando estava o lanche e começou a contar teu dia, mesmo às vezes falando para o amigo, puxa, foi difícil, estou passando dificuldade, ora por mim. É aquela conversa que Deus quer ter com você. É aquela conversa sincera. Quantos aqui pescam?
Ó, precisamos pescar mais, hein? Vamos juntar uma galera, eu sei que falta tempo aí, né? Hã? Aí, ó, se vocês forem para a montanha, vocês vão pescar. E olha só que interessante, né? Quem pesca aqui? Existe um papo bom que é o papo de pescaria, não é verdade? Quando você senta ali, não interessa se está dando peixe ou não, você fica com a boinha na água e começa a bater um papo com teu amigo. O peixe puxa, vai embora, você nem... E faz bem para a sua mente. O pescar não é ir pegar o peixe, o pescar é o tempo que você passa ali. A oração é a mesma coisa, é você ir pescar com Deus. É você olhar e falar, Senhor, senta aqui na beira do rio da minha vida e me ajuda a olhar para esses peixes que estão passando aqui e eu estou perdendo. E Ele vai sentar do teu lado e Ele vai falar com você. O papo de pescaria é precioso, resmungar é chato. Mas olha só, vale a pena orar? Você acabou de falar que eu não tenho poder nenhum, mas a gente não tem mesmo, a gente não é Deus. Eu estou mentindo se eu vier falar isso aqui para vocês. Eu estou mentindo se eu falar que a gente vai falar alguma coisa poderosamente aqui. Não vou. Eu estou mentindo se eu falar que eu vou pôr a mão sobre você e eu vou curar você. Quem vai fazer isso é Deus. Não sou eu. Eu vou interceder em amor. Eu vou orar fervorosamente. Eu vou orar por você. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar, Deus, você é dono de todas as coisas. Eu não sou. É você quem me visita, é você quem me sustenta, é você quem me conduz. Quer ver uma coisa preciosa como a gente não tem poder? Se você parar de respirar agora, o que acontece com você? Se tiver médico que vai falar assim, você desmaia, né? Vai passar um tempo, o sistema autônomo do teu corpo fazer você voltar, você vai respirar de novo. E se você tiver sem esse fôlego de novo? Você morre. A gente é muito frágil. Não dá para a gente se julgar poderoso. Não dá para a gente se julgar Deus, mas dá para a gente falar que a gente tem um Deus poderoso. Dá para a gente falar que a gente tem um Deus maravilhoso. E dá para você falar que tem um Deus que ouve a tua oração. Sabe por quê? Olha só aqui, ó. Vamos abrir Mateus 7, de 7 a 8. Bem rapidinho, acompanha comigo. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta, ela será aberta. Aqui está dizendo, bata a porta e ela será aberta. Às vezes a nossa oração resmungando não é batendo na porta, é dizendo, Deus, abre a porta. Ou dizendo pior, Deus, eu quero essa porta. Hoje em dia, se a gente ouvir os coaches mundiais, eles vão dizer isso, né? Queira a porta. Lógico, tem uma vontade, tem um desejo. Sempre lembra, se Deus der tudo aquilo que a gente pede, seríamos cheios de coisa que não precisamos. Mas se eu não vou resmungar com Deus, eu preciso parar e entender. Deus, e essa porta aí? A gente precisa entender uma coisa preciosa no coração. Quando a gente bate a porta e a porta será aberta, Ele está ali do outro lado. É Ele quem abre a porta. Ele sabe o que está depois da porta. Se a porta não abre, não chuta a porta, não empurra a porta. Não queira ser o dono da porta. Não queira achar que você vai ter poder para abrir essa porta. Porque Deus, no seu maravilhoso amor, está do outro lado dizendo, não é essa a porta. A oração, ela abre as portas certas para a sua vida. Ela não abre qualquer porta. A oração faz você refletir se aquilo é necessário. Porque você vai dizer para Deus, Senhor, puxa, eu estou batendo nessa porta, é um emprego novo, é um trabalho, é uma situação do casamento. E você fala, Deus, me dá sabedoria para saber se é essa a porta. E assim que a porta se abre, você passa ela, o que você faz? Fui eu que abri, né? Que bom. Meu chaveiro espiritual abriu para mim. Não. Você vai abrir a porta, se colocar de joelhos e falar, obrigado, Deus. Mais uma porta se abriu. O que você quer de mim aqui? É precioso a gente entender isso. Deus não é o nosso chaveiro particular. Não é. Deus é um pai de amor que está de braços abertos depois da outra porta, esperando e falando, entra aqui. Ou Ele é o cara que está na frente da porta dizendo, não toca. Que o que está depois dessa porta é desgraça para a tua vida. Esse é o Deus que a gente crê. Por isso é importante orar, por isso que é importante falar com Ele. Aqui tem homens muito sábios,
pessoas que eu converso, que eu admiro, amigos de longa data, pessoas que às vezes eu só observo e faz muita diferença na minha vida. São pessoas que Deus colocou ali. São pessoas que eu orei e falei, Senhor, me dá sabedoria. E Deus falou, olha para fulano, olha para Beltrano. E você começa a olhar e fala, puxa vida, é verdade. Mas isso não é o poder. Isso é a manifestação do poder de Deus. Olha só que interessante. Se você continua orando, e talvez guarde esse texto de uma forma preciosa no teu coração. Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades malignas, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta não é contra a sua sogra, a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra o teu filho que não te escuta mais. A sua luta é contra os principados e potestades do mal. Não cai nessa armadilha de sentir raiva do próximo sem menos saber quem ele é, ou principalmente travar uma luta contra alguém sabendo que o mal é muito maior do que aquilo. Mas você fala assim, puxa pastor, o mal é muito maior, então o mal tem poder. Sabe, a Bíblia vai dizer um atributo ao mal, a mentira. Se a gente olhar lá na palavra, em Gênesis, pegar principalmente ali o Pentateuco, a gente vai ver que o mal ele tenta semear a mentira desde o princípio. Se eu fosse atribuir algo a ele, eu atribuiria a mentira. Só que a mentira, ela não tem um poder. A mentira ela é destruidora. A mentira faz você sentir medo. A mentira faz você chutar a porta que não era para abrir. A mentira faz você não abrir a porta que Deus falou, vai. A mentira faz você acreditar mais na palavra de um homem falando do que ouvindo ele falando. E a gente é assim, não é verdade? Quando Deus fala, caminha, você fala, Deus, eu quero 3 sinais. Vou colocar minha meia na janela e eu quero que ela seja assim. Mas quando o mal fala peca, você pula de braço aberto. Quando a tua casa está em paz e o mal fala briga, você não pede um sinal, não é verdade? Estou falando isso por mim, a gente não pede sinal, a gente vai e erra. Poxa vida, a oração é importante, porque ela ajuda a gente a ter sabedoria nessas horas. Está errado pedir um sinal para Deus? Claro que não. Peça, Deus, não estou pondo ele à prova. Deus, eu sou burrinho, eu falo assim para Deus. Deus, eu sou topeirinha, Senhor, me ajuda aí. Tá? Já falou aqui na palavra, você me deu um toque, mas, Senhor, dá uma clareada aqui na minha mente, Senhor. Fala um pouco mais claro e Deus vai usar outras formas. Sabe por quê? As bênçãos de Deus e o pecado não andam lado a lado. Não dá para viver as duas coisas. Senhor, eu quero viver tudo que o mundo oferece, Senhor. Mas eu quero viver a Tua graça também. Não é o mesmo caminho. Não é, está errado. Um é para um lado, um é para o outro. Não é nem paralelo um do lado. E sabe, a gente vai deixando as coisas do mundo. A gente vai deixando de se amoldar às coisas do mundo, como dizem Romanos. E a gente começa a olhar e falar assim, as minhas lutas não é contra as coisas, as minhas lutas não é contra as pessoas. A minha luta é contra as hostes malignas. E aí o seu dia começa diferente. Porque você vai acordar e não vai resmungar. Senhor, tem que acordar esse trabalho que eu não gosto. Tem que ver quem eu não gosto, ouvir aquilo que eu não quero. Você vai acordar e falar, Senhor, me livra de todo o mal. Quando alguém chegar para você e falar assim, estou sendo perseguido, fulano está me perseguindo. Você vai orar e falar, Senhor, livra ele dos olhos dos homens maus. Mas livra ele dos principados e potestades que querem fazer com que ele se torne mal. Porque olha só que interessante. Terceiro pontinho aqui, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As ferramentas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal. Esse texto é muito precioso, porque aqui fala que as ferramentas para vencermos o mal vêm de Deus. Não se compra, não está no Mercado Livre. Chega muito rápido, mas não adianta.
Se você está vivendo uma grande dificuldade, meu amigo, eu vou falar para você, coloca o teu joelho no chão. Nós ficamos mais altos quando nos colocamos de joelho. Eu creio nisso. Dificuldades vão bater a nossa porta. Batalhas vão vir. Homens maus vão se levantar. Mas a essência do mal, eu vou falar para vocês, não está num partido político. Sabe? Isso faz mal a gente ficar brigando. Nós precisamos defender aquilo que a palavra fala. Nós precisamos defender aquilo que o teu caráter diante de Deus move. Difícil hoje não é a gente caminhar num país dividido politicamente. Difícil hoje a gente caminhar com uma igreja dividida espiritualmente. Porque só tem um Deus. Só há um Deus. Político tem um monte. Opinião política, um monte. Mas Deus só tem um. E a gente não pode dividir a igreja espiritualmente. Se você diverge de alguma coisa com o amigo que está do teu lado, respeita. Ora por aquilo e fala, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. A minha família pertence a Ti. O meu caráter, os meus valores, aquilo que eu sinto, aquilo que eu creio, aquilo que eu faço vem de Ti. E sua mente vai mudar. As portas da sua mente vão se abrir. E você vai começar a olhar e falar assim, qual é o meu papel nisso? O que Deus quer de mim? A primeira coisa, orar. Segunda coisa, trazer alguém para orar com você. Porque se a tua mente focou em Deus, lembra que tem muita gente que ainda está perdido. Existem dois tipos de pessoas. Existe a ovelha perdida, como a gente vê no texto, que não tem ideia para onde ir. Está na beira do abismo, está no fundo do abismo, não tem ideia para onde ir, ovelha perdida. Essa a gente faz o quê? A gente busca. Essa em oração a gente busca, a gente vai lá no abismo buscar. Mas existe um outro, existe o filho pródigo, que estava bem, estava na casa do pai, e falei, me dá a minha herança aqui que eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida. E ele se vai. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse texto do filho pródigo, que eu não posso ser o filho pródigo. Porque se eu achar que eu sei os meus caminhos diferente do pai, eu vou acabar lá com os porcos. Eu vou acabar no meio do nada. Mas se eu estiver lá no meio do nada, eu preciso parar e lembrar que existe a casa do pai. E que eu preciso voltar para a casa do pai. Mas quando eu chegar na casa do pai, vai ter o irmão que vai olhar para o pai e vai falar assim, você nunca me deu nenhum carneirinho? E olha esse maldito aí voltando. Vai ter. Quando você volta para a presença do Senhor, vai ter o cara. Mas ele não é o mal. Ele não é o mal. Ele é alguém que não entendeu quem é o Pai. Ele é alguém que não entendeu o coração do Pai. Sempre que você viver isso, lembra disso. O Senhor nos dá as ferramentas. A melhor ferramenta está aqui, ó. A palavra vai falar no mesmo texto de Efésios, que essa aqui é a nossa espada. Já parou para pensar nisso? A palavra é a nossa espada. Se a gente precisa lutar contra as hostes celestiais, contra os principados e potestades, está aqui a ferramenta. Se a gente for na carne, a gente se quebra. Se a gente for na força, a gente se arrebenta. Se a gente for na nossa inteligência, a gente é limitado. Chega um momento que para. É aqui, ó. Essa é a melhor ferramenta para vencer o mal. E você vai falar, então eu compro uma bem grande, bem pesada, e saio acertando tudo que é mal que tiver na minha frente, né? Não vai ser assim, taco na cabeça de quem, né, estiver me fazendo mal. Poderia ser um raciocínio lógico e muito divertido, mas olha só que interessante. A palavra, ela nos dá a direção, ela é uma bússola. A bússola te diz aonde é o lugar? A bússola fala para você, fica ali. Não, a bússola te dá a direção. A palavra de Deus como espada, o que está escrito nela é como uma bússola, que nos dá a direção para onde o Senhor
nos quer. Para a gente ir terminando aqui, Atos 12, 5 a 12. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e me siga. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo e tudo o que aparecia nessa visão. Passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminhavam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebeu isso e ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Você vai olhar para esse texto e falar, que cena animal. Está lá ele preso e vem um anjo e toca nele e fala, vambora, Pedro. E as algemas caem, as coisas acontecem, e ele vai saindo, ele vai andando, e ele fala, será que é uma visão que eu estou tendo? De repente ele está na rua e fala, cara, é real, eu estou livre. E sai andando. Talvez você olhou para isso nesse texto, mas esse texto começa dizendo, tá, que as pessoas estavam orando intensamente por ele. E aqui fala no final do texto, que ele vai até aquela casa e vê que as pessoas estavam orando. Pedro não tinha poder algum para sair dali. Deus envia um anjo para tirar ele dali. Pessoas estavam de joelhos dizendo, Senhor, tira o Pedro de lá. O ano passado a gente foi para o projeto na Bahia, o projeto Cipó. Todo ano a gente está lá com as crianças. Eu lembro que estava aí o professor Fábio aqui, que é vice-líder do ministério. E um legendário, o Valente, doutor Valente, todo mundo conhece, estava do lado ali. É legal ter um médico, um legendário, um amigo que chama Valente, né? Você falou, quando fechar o tempo, liga para esse cara, né? Mas olha só, nesse dia o Valente estava cansadão, tinha atendido muito, tinha feito muita coisa. O Emerson estava lá juntinho com a gente também nessa viagem. E aí olha só que interessante. O Valente chegou e falou, cara, minha mulher está vindo para cá. E puxa, ela vai parar na cidade do lado aqui. E não tem táxi, não tem Uber. Eu falei, não tem nem sinal de telefone direito, vai ter, né? Agora até está melhor, vai ter Uber, né? Ele falou, pois é. E a gente tinha dado aula o dia inteiro para as crianças. E ele falou, meu irmão, vocês estão com o carro aí? Tem como você buscar ela? Eu falei, claro que tem. Só acabar de aula para as crianças, a gente vai lá buscar ela. Aqui do ladinho, vamos lá. O Emerson deu risada porque ele sabe a distância. Entramos no carro, falei, onde que ela está? Ele passou o nome, acho que era Nova Olindina, 146 quilômetros de onde a gente estava. Entramos no carro e fomos. Chegamos lá, paramos na rodoviária, já estava escuro, cansado. Ela viu um cachorro, quem conhece a esposa dele, coraçãozão enorme, ela queria levar o cachorro com a gente. E eu falei, não dá, o carro é alugado, não posso, mas o cachorro vai ficar e vai morrer. Eu falei, não vai, tem a comida, tem a água, tem, né? Orei com ela, falei, o senhor cuida, né? Dá um jeitinho, gosto de bicho, gosto de bichinho, tem bichinho adotado em casa, tudo. Mas não dava, né? Entramos no carro e estávamos voltando. E conversando sobre a palavra de Deus, ele voltando, bem num trecho ali que é uma reta só, né? Quem já foi para lá, 140 pontos de reta. Sobe, desce, sobe, mas é reta. E eu estava indo e eu vi um caminhão vindo na direção da gente. E esse caminhão vinha vindo. E eu fiquei esperando. Quando eu vi que ele estava abrindo para cima da gente, eu saí para o acostamento, diminuiu, o caminhão passou. Balançou o carro. Eu olhei para o Fábio e falei, quase, né? Pegamos a estrada e fomos embora. Levamos a esposa do Valente, passamos o restante da semana, voltamos embora para Salvador dias depois. Estava passando numas vielas de Salvador, lá onde o pai do Fábio mora,
E ele parou para mim e falou assim: olha lá aquela igrejinha ali, cara. Olha os caras na porta, eles são meus amigos. Esses caras eram tudo da droga aqui, deixa eu falar com eles. Estou na igreja, os caras tudo de terninho e tal, parado na porta, um calor que tava. E aí, virei o carro, falei, vamos lá falar com os caras. Descemos, começamos a falar com os caras felizes de saber que o Fábio estava na igreja também. Fábio feliz que eles estavam na igreja, aquele cultão fervendo, o pessoal orando ali atrás. E a gente na rua, chega o filho do pastor. Estava perdido, afundado na droga. Pegou a esposa e estava voltando para a igreja para se reconciliar. Eu olhei e falei, Deus, que privilégio. A igreja estava orando por isso. E o cara veio e entrou, a gente viu isso. Sabe, é algo tremendo. E eu parei ali, fiquei olhando assim, falei, cara, que benção. E quem creia que levanta a mão? Nós levantamos a mão lá da rua, eu estava de boné, um camisetão, uma bermuda, chinelo, né? O pessoal todo de terno e gravata dentro da igreja ali. E de repente esse pastor parou, agradeceu a Deus, que ele falou, era o filho perdido que voltava ao lar. Eu falei, glória a Deus. E ele parou e falou assim, tem 2 caras aí fora, eu não estou vendo daqui, mas Deus mandou vocês entrar. Eu falei, ixi, foi as piadas que a gente fez ruim, alguma coisa, o cabrito que a gente comeu demais, vou levar alguma invertida. E a gente foi entrando de chinelo, bermuda, camiseta, parecia 2 manos, 2 rappers perdidos, dentro de uma igreja Assembleia de Deus. No meio do caminho, o pastor parou e falou assim, eu vi 2 vales e uma reta. Faz sentido para você? Lembrei da estrada. Faz. Ele falou, naquela estrada, eu vi que vocês estavam à noite e estava vindo um caminhão de frente com vocês. E aquele caminhão não acertou vocês, porque tinha pessoas orando por vocês. Eu lembro que eu olhei e falei, aconteceu exatamente isso. Naquele momento o pastor falou, tá vendo, igreja? Vocês falam que eu sou charlatão, que eu sou mentiroso, que eu sou... Tá vendo? Não conheço esses caras. Foi verdade mesmo, estou contando para vocês. Vocês estão vendo? É mentira. Eu falei, não, pastor, aconteceu. Tá vendo? Alguma coisa o pastor estava vivendo ali, dificuldade, até oramos com ele depois. Mas ele chamou a gente à frente. Uma coisa que eu nunca vi acontecer na Assembleia. Ele pegou o microfone e falou, prega. Eu falei, opa, eu tinha uma palavra aqui no coração e já sentei-lhe o pé também lá de cima. E foi muito bom. Mas eu entrei no carro de volta com o Fábio e falei assim, você viu o que ele falou? Porque você lembra do caminhão vindo de frente com a gente. Você lembra que o caminhão tirou a gente da estrada. Deus deu paz no meu coração para diminuir e sair. Eu aprendi com meu pai a fazer isso, né? No momento de estrada, de acidente, não joga o carro para os lados, espera até o último instante e tira para um lado, né? E eu tirei. Ali eu vi o quanto é importante as pessoas orarem. Ali eu vi que a oração de pessoas que intercediam por nós, enquanto fomos buscar a esposa do valente, foi que Deus ouviu o clamor delas e falou, opa, os principados e potestades estão se levantando contra aqueles meninos. Se existe uma coisa para a gente fechar aqui juntinho, que você precisa guardar no teu coração nessa noite. De tudo que eu falei aqui, são coisas que Deus falou comigo, Deus me cobrou, que Deus me incomodou. Cada sermão desse que eu prego são orações entre eu e Deus. São coisas que Deus coloca à minha frente, são pastores que pregam, eu escuto, são livros que eu leio. Sempre são coisas que Deus está movendo o meu coração. Mas o que Deus me falou quando eu estava orando por esse texto, é que Ele falou assim, a oração transforma. Subir a montanha faz diferença na sua vida. Conquistar um bom emprego vai fazer diferença na tua vida. Ter um bom casamento vai fazer muita diferença na tua vida. Trazer os teus filhos para Deus vai fazer diferença na tua vida. Se você orar por tudo isso, você vai bater a porta e Deus vai ouvir tua oração. Mas tem uma coisa que a oração vai fazer maior que isso. Lembra que eu comecei perguntando, você ora com Deus ou você resmunga com Deus o dia inteiro? A oração transforma você. Você deixa de ser um murmurador e você vira um adorador. Você para de falar para Deus por quê. E você começa a dizer para Deus, eis-me aqui.
Você para de olhar para Deus e falar assim: Deus, não te entendo. E você vai dizer: tua graça me basta. E assim a gente vai seguir nossa vida. É fácil isso que eu estou falando? Não é fácil. Todos os dias eu vivo a batalha de viver isso aqui que eu estou pregando. Eu preciso olhar e falar: Deus, primeiro de tudo, a minha oração é para que você me transforme nesse dia. Para que o Senhor leve embora aquilo de mal que vem de mim. Aquilo que não é nem os principados e potestades, aquilo que a minha índole, o meu caráter, aquilo que eu vou ser desafiado e posso cair. Todo homem tem um preço. Todo homem tem um preço. Ou é a barra de saia, ou é a barra de ferro, que é o poder, ou é a barra de ouro, que é a ganância. Falam uma piada que dizem que é a barra de chocolate também, né? Quem está na montanha, sneaker dá uma derrubada. Mas olha só, todo dia você vai ser desafiado com isso. E eu falo para você: vença em oração. Seja transformado, fortalecido. Viva a plenitude, a liberdade com Cristo. Quando diz que todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém, está dizendo sobre essa liberdade de você ter orado pelas coisas que você vai fazer, de você ter colocado diante de Deus cada atitude que você vai tomar, de você ter a coragem de falar de manhã: Senhor, controla a minha língua, que da minha boca saia aquilo que é da tua vontade, que o Senhor me cale aquilo que não vem de ti. Essa oração é para os corajosos. E o Senhor faz. E Ele te cala. Mas no momento que você abrir a boca, o mover do Espírito vai ser tremendo na tua vida e de quem está ouvindo. Amém? A oração faz diferença? A gente precisa orar? Precisamos. Você tem orado ou você tem resmungado? Para pensar nisso. E o que é que você tem pedido para Deus? O que você tem colocado como prioridade de oração? Está pedindo coisas? Se Deus te der as coisas, daqui a pouco você não precisa delas. Está colocando o que diante de Deus? Lembra disso. Compartilha isso com quem você puder. Leva essa mensagem adiante, porque ela não é minha. Ela é do Senhor. Aquilo que eu estou falando está escrito aqui. Não é da minha cabeça. Não é do meu coração. Aquilo que eu estou falando é dele para o coração de vocês. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, ó Pai, e o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o dono de todo o poder, ó Pai. E como um mísero pecador aqui, Pai, eu digo: Senhor, cuida de nós, Senhor. Nos dá sabedoria, nos conduz aos teus caminhos. Guia-nos na tua presença, Senhor. Que possamos olhar para a tua palavra ainda enquanto podemos, Senhor, e ver a preciosidade que é esta palavra, Senhor. Os ensinamentos que esse livro contém, Senhor. A forma tremenda como o Senhor se revela, ó Pai, quando oramos a Ti, quando falamos as nossas necessidades, Senhor, quando falamos os nossos medos. E Deus, até quando murmuramos, o Senhor nos ouve. Eu sei, ó Pai, que a oração que o Senhor não atende é quando eu desejo mal a alguém, Senhor. Então eu te peço, cuida da minha boca, Senhor. Cuida da minha mente. Guarda o meu coração do mal. Me afasta dos olhares dos homens maus, para que eu possa te servir e te buscar, Senhor. Cada homem aqui nesse lugar é um servo teu, ó Pai. Tão precioso, Senhor, tão precioso quanto a mim, Senhor. Então eu te peço, os conduz ele à casa deles em paz e tranquilidade. Se tem homens aqui com dificuldades nas suas empresas, ó Pai, que através dessa palavra e da oração eles se fortaleçam, ó Pai, a vencer a dificuldade. Que eles se lembrem que a porta fechada, Senhor, às vezes é o Senhor ali segurando, ó Pai, e que a porta aberta, ó Pai, é o Senhor convidando, mas precisamos de sabedoria, ó Pai, pois o mal, Senhor, o mal coloca batentes sem portas, para que possamos ver essa facilidade e nos jogarmos lá dentro. Dê sabedoria aos meus amigos. Guarda o coração deles do mal, ó Pai. Se tem algum homem aqui, ó Pai, buscando uma companheira, Senhor, lhes dá o privilégio de viver a Tua palavra que diz, Senhor, que o Senhor não se alegre em ver um homem sozinho, ó Pai,
que o Senhor não viu que era bom que o homem permanecesse só. Te peço também, ó Pai, conduza a liderança aqui do Legacy, ó Pai. Esses homens têm feito um trabalho transformador, ó Pai, aonde os bares, Senhor, onde os lugares que não prestam, estão de braços abertos para receber homens ali, ó Pai, que vão destruir as suas vidas. Esses homens aqui, ó Pai, estão ouvindo a Tua voz e estão de braços abertos para receber o filho pródigo que retorna ao lar, Senhor. Cuida dos meus amigos, é o que eu te peço, no Teu santo, precioso e poderoso nome, Pai. Amém, amém e amém. Amém.